Bom dia a todos vocês, começando mais um Monzi News aqui ao vivo pela TVT de São Paulo, tendo o prazer de começar hoje com o meu querido Jorge Folena, aqui na minha companhia. Estamos ao vivo pela TVT, pela Rádio Brasil Atual, pela TV Quirimurê e pelas redes democráticas aqui no YouTube brasileiro, as principais redes progressistas, Grupo Prerrogativas, Canal do Conde, TV GGN, e também o canal da TVT no YouTube, que tem mais de 1 milhão de inscritos. Meu querido Jorge Folena, seja bem-vindo aqui, um prazer imenso. A gente mudou um pouco a agenda nessa semana por uma impossibilidade, mas na semana que vem a gente volta no teu dia tradicional, é isso, Folena? Tudo bom, meu querido? Como é que você está? Bom dia, Conde. Olha, primeiro, bom dia a todos também que estão nos assistindo. Semana que vem nós voltamos aí na quarta-feira, às 12h20. Eu tive um imprevisto ontem profissional e você, né, estamos hoje aqui. Então, estou à sua disposição aí para nós debatermos os diversos problemas brasileiros e internacionais também, se for necessário. Bom, nós temos novidades, enfim, na cena política nacional e internacional. Tem um cessar-fogo que foi costurado ali entre Hamas e Israel. Vou deixar esse tema para um pouquinho mais adiante com o Folena. Eu quero começar falando da PEC, que foi aprovada ontem no Senado, Folena, por 52 a... Eu não me lembro quantos votos o não teve, mas 17, foram... parece. 17. Eu 17, acho que foram, né? 17 votos. E é uma PEC que retira poder do STF. Tem uma curiosidade de que o líder do governo no Senado, que é o senador Jacques Wagner, votou a favor da PEC. E isso já está dando alguma tensão entre STF, os ministros do STF cobrando o governo, falando que negócio é esse do PT, né? Apoiar essa PEC. Eu queria que você explicasse para a gente, você já falou isso aqui na semana passada, eu me lembro muito bem, mas reiterasse agora, uma vez ela aprovada, quais são os caminhos que a gente pode acompanhar na cena pública brasileira. Ela vai para a Câmara, né? E depois, acho que seria sanção do presidente? Não, ela é promulgada pelo Congresso Nacional. Promulgada, aí nesse caso, emenda constitucional não precisa de sanção. Ela é promulgada pelo próprio Congresso Nacional. Perfeito. Pelo Senado e pela Câmara. Perfeitamente. Então, quero te ouvir sobre esse processo. Enfim, o que pode acontecer com isso aí? Ô Conde, olha, eu tenho uma opinião diferente, né, de que algumas pessoas do campo progressista têm manifestado a respeito do tema. Eu tenho acompanhado desde ontem, o debate já estava acompanhando antes também. Eu, inclusive, escrevi no meu Twitter ontem à noite sobre isso, tentando aclarar a situação, porque eu acho que está faltando exatamente uma informação exata do que é o objeto dessa proposta de emenda à Constituição. Essa proposta de emenda à Constituição, ela tem dois objetivos, a meu ver, muito importantes. Primeiro objetivo, impedir que juiz, desembargador, ministro de qualquer tribunal brasileiro possa conceder decisões em colegiado, isoladamente, que possam suspender a vigência de uma lei já aprovada, uma decisão do Poder Executivo, por exemplo, um decreto, ou então uma decisão das presidências da Câmara e do Senado ou do Congresso Nacional. Esse é o primeiro objeto, impedir que juiz, isoladamente, em colegiado, defira uma liminar sustando uma decisão nesse sentido. E o segundo objetivo é impedir que fique eternamente em colegiados pedido de vista. Então, vem lá um ministro, vem um desembargador no tribunal, num caso importante, pede vista e aquilo fica pela eternidade. E agora estabeleceu um marco temporal, um prazo de até 6 meses para durar o pedido de vista. Caso contrário, automaticamente vai entrar, né, para ser julgado. Se não estabelecer o regimento interno do tribunal, um prazo menor, inclusive foi concedido isso. Mas deixa eu só fazer um parêntese no meio da tua explicação, que é o seguinte:
esse prazo do pedido de vista já não tinha sido reformulado pelo STF? Não, isso está no regulamento do STF. Aí que está o ponto. Essa emenda constitucional não é direcionada apenas para o STF. É para todos os tribunais, todos os colegiados. Primeiro ponto. Então, o que está sendo colocado, por isso que eu tentei esclarecer ontem no meu Twitter, é que é um ataque direto ao STF. É óbvio que o STF também é um colegiado. E veja só, no STF, nós já tivemos casos inusitados de, por exemplo, liminares que foram concedidas. Vou dar um exemplo. O ministro Joaquim Barbosa, inclusive está até na própria justificativa do projeto. O ministro Joaquim Barbosa, quando era presidente do tribunal, antes de sair, o Congresso Nacional aprovou, a Câmara e o Senado, uma emenda à Constituição criando tribunais federais no Brasil, novos tribunais federais. O ministro Joaquim Barbosa concedeu uma liminar sustando a eficácia de uma emenda constitucional aprovada pelo Parlamento brasileiro. Isso não foi votado até hoje, por liminar. Ou seja, um processo de emenda constitucional é um processo muito sério, por isso que tem votação, quórum qualificadíssimo, e um juiz apenas suspendeu esse andamento. Tem diversos casos. Tem o caso famoso do ministro Gilmar Mendes, com relação à nomeação do presidente Lula, né, feito pela presidenta Dilma, para o presidente Lula ser ministro da presidenta Dilma. O ministro Gilmar Mendes sustou aquele ato isoladamente. Então, tem a decisão do ministro Luiz Fux, por exemplo, todos vão lembrar daquela questão do auxílio moradia, em que ele concedeu uma liminar e pediu vista, ficou com ele anos guardado, né, no gabinete dele, na gaveta dele, a questão do absurdo auxílio moradia para juízes que já têm casa. Então, Conde, na verdade, há todo um cenário, e não é só no Supremo, isso tem no Superior Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal do Trabalho, nos diversos tribunais brasileiros, pedidos de vista, decisões que são tomadas isoladamente de casos importantíssimos. E aí eu quero dizer o seguinte, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que um ato legislativo em vigor presume que ele seja constitucional, até o tribunal declarar. Então, o que acontece? Uma liminar, um único juiz hoje pode tornar inconstitucional, por exemplo, uma emenda constitucional, uma lei ou um ato do próprio presidente da República, do presidente Lula, por exemplo, e fizeram isso com o Bolsonaro também. Me recordo de uma nomeação que ele fez para delegado, um decreto, sustaram, um juiz sustou. Então, o que é que essa emenda constitucional vem? Vem exatamente dizer o seguinte: pode os tribunais brasileiros, todos, do Supremo aos tribunais de justiça dos estados, deferir liminar, mas a liminar tem que ser deferida pelo colegiado. Não é por um juiz apenas, é pelo colegiado que ele integra. Então, porque o tribunal não é um juiz, o tribunal é o coletivo, é o colegiado. É isso que objetiva essa emenda constitucional. Muito bem, é isso que está no debate e, a meu juízo, isso não é inconstitucional. Há pessoas que pensam diferente. Eu entendo que não. Eu acho que não está violando, não está interferindo na decisão do tribunal. Tanto é que o tribunal vai decidir. É só pegar e botar para a turma. E em casos de urgência, alguém suscitou, mas um caso de prisão. Um caso de prisão vai continuar como é, porque é só ato legislativo. Eu estou falando uma lei, um ato do presidente da República. Isso pode esperar, pode esperar. Então reúne o tribunal, convoca os juízes, excepcionalmente, para decidir. Já aconteceu isso. Então, não está sendo tirado o direito de decisão do tribunal, nem impossibilitar o deferimento de liminares. Isso vai acontecer. E, da mesma forma, regulamentar, botaram na Constituição, acho que não precisava, isso podia estar no Código de Processo, nos Códigos de Processo, ou nos regimentos dos tribunais, que é o caso do Supremo que você falou, mas botaram na Constituição o prazo mínimo, prazo máximo, aliás, de pedido de vista. Depois eu quero dizer o porquê disso. A causa. Esse é o efeito. Agora tem a causa. A causa passa exatamente pela tal da judicialização da política. Vamos ver.
A judicialização da política... Não, Conde, fica à vontade. Não, desculpa, eu só queria assim clivar um pouco a sua explicação, que é tão relevante, importante e até contraintuitiva do ponto de vista do que o jornalismo vem cobrindo, porque eu confesso que me parecia que era uma espécie de golpe do legislativo com relação ao STF para agradar bolsonaristas. Havia ali o rumor de que é uma operação para encaminhar a eleição do Alcolumbre para a futura presidência do Senado, quando o Rodrigo Pacheco sair. Quer dizer, toda uma articulação política, mas você está dizendo aqui hoje para a gente que isso aí procede, né? Quer dizer, é legítimo, importante. Só vou ler comentários aqui antes de devolver para você explicar então para a gente, Folena, aí as dimensões da causa. Olha quem está aqui, o Jomiag, querido jornalista da TVT. Nosso amigo. Nosso amigo, bom dia. Estou com Folena, mudanças são necessárias. Obrigado, Jomiag. Um abraço para você. A lei da Caldas, eu concordo com a derrubada da decisão monocrática no colegiado, apenas o momento é que não foi apropriado. Bom, isso aí pode ser discutível realmente, hein? Hélio está dizendo, bom dia, Conde, equipe, grandes convidados, participantes e ouvintes, grande abraço, assistindo em Diadema pela TVT. Grato. Otília, resistir é preciso. Grande companheiro Folena, bom dia. Marcelo Darana, agora achei 11 horas, tem que ser o Condão, obrigado, querido. Rúbia Paula Oliveira, esse poder executivo do STF tem culpa no próprio Congresso Nacional, que quando não consegue chegar num acordo entre eles, se socorre a toda hora ao judiciário. Tem isso também. Edson Antunes, hoje com as ações do STF, percebe-se o quanto a direita não suporta o jugo da lei. Para cima deles, Xandão. Bom, Folena, vamos lá então para um passo seguinte para você. Vamos rapidamente, Conde. Então, já foi colocado aqui por um dos nossos internautas. A causa disso é a judicialização da política. Muito dessa judicialização da política provocada pelo campo progressista. Com a Constituição de 88, que estabeleceu uma série de direitos e uma Constituição programática, o campo progressista começou a entender que nós iríamos resolver todos os nossos problemas judicializando questões constitucionais nos tribunais brasileiros. Isso foi durante os anos 90 até a entrada do presidente Lula, exatamente em 2003, na presidência da República. Até aí, toda a oposição ia para os tribunais, o tempo inteiro para os tribunais, questionando tudo dos governos anteriores. Isso, Conde, insensou exatamente o que nós vamos chamar de judicialização da política e depois vai se transformar em politização da justiça. A judicialização é a sociedade civil e os políticos também procurarem o tempo inteiro o poder judiciário para resolver problemas que não foram solucionados no campo político, que deveriam ter sido solucionados na arena política. Porém, transferimos para os juízes decidir. Esse empoderamento dos juízes veio dar exatamente no que nós assistimos de mensalão, Lava Jato, decisões absurdas, algumas eu citei agora aqui, e aquilo que foi marcado a partir de 2010, em que foi estabelecido que o Poder Judiciário seria o atual período histórico, seria marcado exatamente pelo protagonismo do Poder Judiciário, que é um absurdo. O Poder Judiciário não tem que ter protagonismo nenhum, porque são servidores públicos. Mas isso interessa à classe dominante. Tanto interessa que, no governo Lula, foi apresentada a reforma do Judiciário, e na reforma do Judiciário foi apresentada, inclusive, né, a construção das súmulas vinculantes, da repercussão geral, ou seja, que as decisões do Supremo Tribunal Federal tomadas ao final valeriam mais do que lei, que o Poder Executivo e o Poder Legislativo teriam que seguir aquelas súmulas vinculantes. Muito bem. Isso gerou um estado de tensão muito grande entre o Poder Judiciário, os poderes Legislativo e Executivo, ao ponto de Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, mas na época era prefeito de São Paulo, declarar publicamente, dizer que era impossível governar uma cidade, fazer políticas públicas diante da judicialização da política. Porque toda hora alguém questionava uma ação que a prefeitura, que o prefeito queria fazer. Então passou o governo a ser direcionado pelo Poder Judiciário. Em 2013, o deputado Nazaré Fontinelli, se eu não me engano, que era do PT do Piauí, a meu juízo, tentando estabelecer
naquele conflito, um direcionamento, apresentou uma PEC, na época, chamada PEC 33. Essa PEC 33 dizia o seguinte: aquelas decisões do Supremo Tribunal Federal, em ações diretas de inconstitucionalidade e súmulas vinculantes, para poder valer, teriam que ser ratificadas pelo Congresso Nacional. Veja, aquele momento político era o governo da presidenta Dilma. Eram as consequências do mensalão. Todos nós do campo progressista chegamos ao entendimento de que a judicialização da política foi muito ruim para o país. Foi muito ruim. Veja, volto a dizer, o que aconteceu exatamente no mensalão, com julgamentos televisionados 24 horas, e a Lava Jato, que só favoreceu a classe dominante brasileira e os grupos fascistas. Então, faz, no meu juízo, muita confusão diante do que está acontecendo agora. Eu vejo, por isso que eu quis dizer, essa é a causa dessa proposta de emenda constitucional, que, a meu juízo, ela não é dura, como foi, por exemplo, a proposta do deputado Nazaré Fontinelli. É uma emenda constitucional que apenas evita de um juiz, por exemplo, como Joaquim Barbosa, como eu citei, como o juiz ministro Luiz Fux, que costumeiramente diz: eu mato no peito. Ele dá uma liminar isoladamente e trava. Lembro do juiz das garantias. Veja só, o juiz das garantias foi aprovado pelo Parlamento Brasileiro, inclusive por pessoas de direita, deputados de direita. O juiz das garantias foi uma reivindicação dos movimentos progressistas. E o ministro Luiz Fux sustou por anos a lei, né, o pacote lá, essa mudança do Código de Processo Penal, essa inclusão, que estabelecia o juiz das garantias. Então, essa emenda é exatamente para evitar juízes, não só ministros do Supremo, mas inclusive nos tribunais. Conde, olha, eu vou falar para você, um advogado, é muito desagradável você chegar no tribunal, num julgamento importantíssimo. Às vezes, o pedido de vista é necessário. É necessário para o juiz poder compreender. Mas pedido de vista para engavetar o julgamento de um caso é muito sério. Então, é um contorno que está sendo dado para todos os tribunais brasileiros e evitar abusos. É assim que eu estou interpretando. Desculpa ter me alongado, mas eu queria esclarecer isso para todo mundo, para que a gente possa, assim, a partir de um amplo conhecimento do que se passou ao longo de décadas no Brasil, compreender efetivamente, né, essa proposta de emenda à Constituição. Imagina se o presidente Lula hoje faz alguma coisa e vem lá o Mendonça, por exemplo, ou outro juiz lá que o Bolsonaro colocou, o Cássio, sustoado por uma decisão isolada. Nós vamos achar isso correto? Sem o tribunal apreciar no todo? Então é isso que eu estou tentando esclarecer e trazer para o debate. Não sou o dono da verdade, eu entendo, ouvi a opinião dos meus colegas, mas eu queria ressaltar e salientar esses pontos. Perfeito, João Folena. Você deu uma aula para a gente, acho que estava faltando esse comentário. Meu avô, obrigado, tá? O meu avô paterno era exatamente, que eu carrego meu nome profissional, João Folena. Obrigado pela homenagem. João Folena, porque eu falei João? Falou João. Meu avô. Falei, mas, obrigado. É meu avô era João Folena. Que coisa. Olha só, eu quero primeiro lembrar, você estava falando aí da questão de pelo menos ficou subentendido para mim o seguinte: um país funciona com a justiça articulada com os outros poderes, não pode ser uma coisa assim estanque, né? separada conceitualmente, tripartição dos poderes, mas coisas são articuladas. Por exemplo, quando o governo tem que pagar aquelas dívidas, inclusive hoje acho que vai ter uma votação dessa no STF, quer dizer, o STF ele vai dirimir questões, por exemplo, de pagamentos de bilhões do governo, pode interferir na economia, tanto que o Haddad tem insistido muito nisso, que o trabalho tem de ser feito em articulação, né, com consultorias, assessorias e tudo mais, com o Poder Judiciário e com o Legislativo. O Haddad tem uma compreensão muito boa disso, né? E ele está fazendo um trabalho muito interessante na Fazenda, ainda que nós tenhamos restrições com esse império da austeridade, né? Isso é um outro debate. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: os ministros do STF, eles não ficaram contentes com isso.
A impressão que eu tenho é essa, pelos bastidores, né, pela cobertura jornalística que está sendo feita. Parece que eles reclamaram, inclusive, do voto do líder do governo, Jacques Wagner. E eu queria saber de você por que eles estão reclamando. Quer dizer, se é uma questão que faz sentido, inclusive técnico, né, para eles. Simplesmente poder político, o que poderia ser isso? O Conde, olha, nós estamos falando de poder político. Cada ministro do Supremo Tribunal Federal e cada juiz brasileiro se intitula como órgão. Eles se titulam como órgão. Então, cada um, como órgão, se você está dizendo que aquela decisão de um colegiado tem que ser dada pela coletividade e não pelo órgão, pelaquela figura isoladamente, é óbvio que vai ter gente que não vai. Eu citei aqui alguns casos envolvendo dinheiro, inclusive. O caso dos juízes, por exemplo, né, do auxílio moradia. Então, isso realmente as pessoas não vão aceitar. E o Congresso brasileiro, Conde, fazer esse debate, independentemente de ser o Congresso, aqui as pessoas têm uma visão, carregam muito a questão momentânea, acha que o Congresso é porque a maioria é de direita. De fato, mas o parlamento é o parlamento, com pessoas de direita, com pessoas de esquerda, de centro. Ali é um outro debate. Então, esse debate agora realizado pelo Parlamento Brasileiro, que começa pelo Senado, ele se revela, Conde, muito, muito importante para a sociedade. Ele está debatendo entre si e colocando para a sociedade. É óbvio que sempre vai ter gente que vai se sentir prejudicada, mas é um debate que tem que ser feito. O que não pode, é que acontece muitas vezes, é o que dá causa à judicialização da política. A judicialização da política tem como causa ou nós provocarmos excessivamente ou então a omissão sistemática do parlamento. Por exemplo, a questão das drogas, regulamentação das drogas, a regulamentação do casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso tudo foi decidido no parlamento, no judiciário, porque o parlamento brasileiro se omitiu. Isso não era uma decisão política para ser tomada por juiz. Isso é uma decisão que tem que ser feita pelo parlamento. Então, agora, nesse caso, o parlamento não está se omitindo. Ele tem um problema, que nós já sentimos esse problema, que ajudou a agravar o impeachment da presidenta Dilma, por exemplo. Então, agora está sendo enfrentado, está sendo debatido. Isso faz parte da política, independentemente que seja a maioria de direita ou de esquerda. E o Jacques Wagner e outros parlamentares de esquerda também entendem que é correto isso. Então, não podemos ficar censurando, rotulando. A política se faz de outra maneira. Porque o PT, a gente tem informações que o Rodrigo Pacheco se reuniu com o Lula algumas vezes e aconselhou o Lula a que o governo não entrasse nessa bola dividida, porque, enfim, era uma questão do Congresso, do Senado e tudo mais. Acontece que o governo acabou entrando, né, porque é aquela questão política, né? Sim. E aí, isso aqui está consagrado, quer dizer, a bancada do PT votou contra. Só um senador, que é o líder do governo, Jacques Wagner, votou a favor. E segundo algumas explicações que circularam por aí, foi para não caracterizar uma posição fechada do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, o partido votou contra, votou a favor, né? Agora você traz uma nova dimensão, um novo horizonte para esse debate. Eu vou falar, o Rodrigo Pacheco ia adorar te receber no Senado para falar sobre isso, viu, Falena? Política, Conde. Em 2011, volto a dizer, quando o deputado Nazaré Fonteles, do Piauí, apresentou a PEC 33 de 2011, vocês podem procurar na internet, quem apresentou foi o Partido dos Trabalhadores. Se eu não me engano, o presidente da Câmara era o Marcos Maia. O PT estava atacado ali, estava sendo muito provocado pelo judiciário brasileiro, que se colocava contra o partido. A oposição de direita usava o Supremo para combater as políticas públicas. O Fernando Haddad, quando era prefeito de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, declarou isso publicamente. Eu não consigo fazer política pública porque o judiciário interrompe. Então, agora que tem uma medida que faz um enfrentamento à judicialização da política, nós... mas eu entendo, isso faz parte da política. O que o PT está fazendo... Eu li ontem o Lindbergh Faria,
no Twitter, colocar contrariamente, se colocar em outros parlamentares do PT. Mas isso faz parte do jogo político, Sim. da cena política. Mas a maioria do Senado entendeu encaminhar. Vamos ver como vai ser na Câmara. Essa proposta ela é menos dura do que a proposta do Nazaré, eu falei hoje, do deputado do Piauí, da PEC 33. A PEC 33 dizia que a decisão do Supremo, em ação direta de inconstitucionalidade, súmula vinculante, teriam que ser ratificadas pelo Parlamento brasileiro. Ratificadas. Deixa eu pegar um comentário aqui do mundo político que está propondo aqui uma outra dimensão. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do comentário. Deixa eu ver aqui, espera só um segundo. Bom, Fernando Baia está dizendo aqui, gritaria de juiz igual corrupção em algum lugar. O mundo político está dizendo o seguinte, com essa PEC o Congresso Nacional poderá propor a concessão de anistia a quem quiser, artigo 48, inciso 8º da Constituição Federal de 88, sem interferência do STF. Imagina isso em relação aos golpistas do 8 de janeiro. E aí, como é que você responde isso? Eu respondo, o Supremo vai decidir coletivamente. Coletivamente. Um pedido de ADI, ao invés de um ministro, por exemplo, o Mendonça, que botar que seja dessa corrente de pensamento bolsonarista, indefere. Ele não vai poder interferir sozinho se ele for o relator. Ele vai ter que submeter o colegiado. E o colegiado é que vai caçar aquela decisão. Não vai... É isso que as pessoas têm que entender. Pode cair na mão de um órgão, de um juiz, que seja da corrente de pensamento dele, mas pode não cair. E volta a destacar o que aconteceu, que o ministro Gilmar Mendes fez com o presidente Lula na nomeação feita pela ministra Dilma Rousseff. Agora, me explica o seguinte... Dilma para o presidente Lula, ao contrário. Perfeito. O que o STF pode, contrariado, dar uma resposta a essa PEC, digamos assim, se a Câmara aprovar, ela foi para a Câmara, pode ser que não passe, né? Se passar, o STF pode responder de alguma maneira, dizer que é inconstitucional, alguma coisa Boa assim, questão, e a gente entrar no impasse? Vamos lá, não é impasse. Não. Se foi promulgada, a Câmara aprovou. A promulgada emenda constitucional, ela passa a produzir efeitos no mundo jurídico, na sociedade como um todo. Um dos agentes, na Constituição brasileira, prevê alguns agentes que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, a presidência da Câmara, a mesa da Câmara, do Senado. Essas entidades é que estão legitimadas e outras a propor ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo não pode fazer nada até então. Ele tem que ser provocado. Se uma entidade questionar a inconstitucionalidade da emenda constitucional, vai caber a decisão ao Supremo. E ainda vou dizer mais. Qual pode ser o argumento de violação de inconstitucionalidade de uma emenda à Constituição? Uma emenda à Constituição só pode ser declarada inconstitucional se violar aquilo que nós chamamos de cláusulas pétreas. Está previsto no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição brasileira. Essas cláusulas pétreas, uma delas é a separação de poderes. E aí o argumento vai ser, se essa emenda constitucional ela viola a separação de poderes, se ela enfraquece o Supremo Tribunal, o Poder Judiciário como um todo, porque não é só o Supremo, se enfraquece o Judiciário como um todo no país. Se chegar ao final, o Supremo Tribunal Federal entender que enfraquece, a emenda vai ser julgada inconstitucional. Então, esse é o encaminhamento futuro, mas ele não é imediato. Agora nós estamos no campo da política, faz parte. Os ministros do Supremo, como você está dizendo, estão dizendo que estão reclamando, fazer política, eles estão fazendo política também. Depois de aprovado, essa é a tramitação e esse é o argumento que vai ser debatido na ação se vier a ser ajuizada. Jorge Folena, o neto do João Folena, o Jorge Folena, que é advogado e cientista político, e eu quero dizer que nós estamos com uma audiência fantástica no canal do Prerrogativas, porque, evidentemente, a comunidade jurídica do Prerro está aqui encantada com as explicações do Folena, e sempre que eu converso com o Folena, né, eu pergunto para ele, assim, meio que automaticamente, se ele estava em sala de aula, dando aula e tudo mais, porque ele é um doutor em ciência política, mas ele me frustra e diz assim, não estou dando aula. Mas o Folena, você devia dar aula, viu, Folena? Você devia...
porque você tem esse talento especial para explicar. Você não tem vontade? Você já deu aula, né? Não, fui professor, Conde, bom tempo fui professor, né, eu gosto de dar aula, mas a luta política, num determinado momento, né, em razão do golpe de 2016, principalmente depois de 2018, que aconteceu com o presidente Lula, eu dediquei parte do meu tempo à minha sobrevivência, que é meu trabalho como advogado no meu escritório, e outra parte eu me dediquei à luta política contra a injustiça praticada contra o presidente Lula, o golpe que foi feito, que o judiciário participou, diga-se isso, o Supremo Tribunal Federal, não podemos esquecer. E você veja no julgamento absurdo daquele habeas corpus, mantendo preso o presidente Lula. Então, eu me dediquei, resolvi naquele momento a entrar na vida política, né, da minha maneira, não organizadamente, mas tentar contribuir no meu trabalho, viver como advogado e dedicar o tempo que eu tinha nesse combate que logo à frente foi o fascismo. E agora sim, nós vencemos o fascismo eleitoralmente, mas não vencemos o fascismo ainda no país. Esse fascismo está ativo. Se tiver um tempinho, até gostaria de falar contigo sobre isso. Vamos falar sobre isso, você que manda aqui. Mas eu queria até manifestar o seguinte, quer dizer, com essa tua dimensão nova aqui que você apresenta para a gente, eu consigo formular uma questão que já estava aí embrionariamente no discurso de muitos analistas mais à esquerda, de que o PT vinha ganhando eleições sucessivas, a esquerda vinha ganhando eleições sucessivas no Brasil, só pôde sair com um golpe. Ou seja, à medida em que a direita, o PSDB naquele momento, que era uma centro-direita meio envergonhada, né, não conseguia lograr êxito, perdia o debate público, né, sempre nas eleições majoritárias para a presidência da República, começou a apelar para a justiça, né? Começou a judicializar. Esse é um processo. E aí decorre também o ódio que foi esparramado pela mídia, né, convencional. Aí você tem todo esse estratagema, essa questão emaranhada aí na nossa cena política. Meu querido, pode fazer essa resenha, então, sobre essa questão que você levantou aqui, porque eu acho que ela é da maior relevância. Eu quero dizer o seguinte para você. Domingo nós tivemos oportunidade, você me convidou, participei junto com vários companheiros lá no debate à noite sobre a eleição da Argentina. Quero dizer o seguinte, Conde, olha, com relação à questão do fascismo e com relação ao golpe. O golpe de 2016 conduziu ao fascismo ao Brasil, né, e a partir de 2019, e o fascismo está aí. E quero dizer o seguinte, Conde, com muita clareza, nós derrotamos politicamente, muito difícil, mas conseguimos derrotar o fascismo eleitoralmente em 2022. O presidente Lula tomou posse. Não era nem para tomar posse, porque eles tentaram dar um golpe antes da posse e depois da posse, com o 8 de janeiro. Muito bem. Eles se recuaram, de certa forma, com o 8 de janeiro, de alguma forma. Ficaram escondidos, ficaram com medo do processamento, medidas foram tomadas, o Supremo Tribunal Federal, lá o ministro Alexandre, fez o que tinha que fazer, e está fazendo. Ocorre, Conde, que tivemos a CPI do 8 de janeiro, que foi fundamental. Essa CPI do 8 de janeiro, já falamos sobre isso, ela avança muito mais do que aconteceu no governo Bolsonaro. Ela resgata a ditadura militar. A justiça de transição que nós não fizemos na ditadura militar. Diversos generais militares sentaram no banco e foram indiciados por atos praticados contra a democracia brasileira. Isso é fundamental. Militares que tiveram a serviço do governo de Bolsonaro e muitos que foram inspirados na última ditadura brasileira, inclusive o ex-presidente da República. Esse relatório da CPI, Conde, nós não sabemos o que aconteceu. Eu acho que houve pisaram no freio, estão pisando no freio. E veja, o que é mais grave, tudo que a extrema-direita brasileira pedia era garantia da lei da ordem. E veja você, uma semana ou 2 semanas depois da conclusão da CPI, que indicia militares, indicia o ex-presidente da República por atos praticados contra a democracia, sérios atos, o que foi feito? Infelizmente, uma garantia da lei da ordem que não serve para nada. Essa garantia da lei da ordem não serve para nada, como nenhuma garantia da lei da ordem não serve para nada. Quem pedia a garantia da lei da ordem era a extrema-direita. Então, essa crítica eu vou fazer com a maior liberdade que eu tenho, com o maior respeito, mas vou fazer. É inconcebível
Isso não tem sentido. O lugar de militar é no quartel, não é empoderando fazer policiamento. Já temos muitas experiências de GLO que não deram em nada. E eu quero dizer que a GLO, a garantia da lei da ordem prevista na Constituição, é que é a armadilha do poder moderador, que não existe, e da tutela militar. Então, Conde, nós não podemos aceitar. E depois disso, o que nós estamos vendo? É que aqueles camaradas que estavam escondidos da extrema-direita estão aí nas redes sociais atacando o tempo inteiro. Voltaram a todo vapor. Bolsonaro, seus filhos, sua mulher, os outros seguidores. Ou seja, eles estão perdendo a vergonha, o medo, e estão voltando. Por quê? Nós temos que cobrar o processamento. Quando o Bolsonaro vai ser apresentada a denúncia contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, contra o Heleno, contra os generais que foram ali, o Paulo Sérgio, indiciados pela CPI do 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República vai esperar quanto tempo? A CPI apresentou os documentos. Foi feita uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, ela está instrumentalizada. O relatório é muito bom. O relatório apresenta o indiciamento fato a fato, ato a ato praticado pelos agentes. Então a pergunta é: quando a Procuradoria-Geral da República vai apresentar a denúncia para o Supremo Tribunal Federal, ver se aceita ou não a denúncia, coletivamente? Coletivamente. Então, Conde, isso vai passando e a extrema-direita vai se assanhando. Por isso aquele debate de domingo sobre a eleição da Argentina contigo foi muito importante. Mais importante do que para nós, do que aconteceu na Argentina, que foi muito grave. Mas é vermos os erros do que aconteceu, o que está acontecendo na Argentina, e impedirmos que volte a acontecer no Brasil. Porque ano que vem vai ter eleição. E nós não podemos ficar acanhados, aceitando que militar possa fazer o que eles estão fazendo, voltar para as ruas. Então não podemos aceitar isso, Conde. Isso foi muito caro. Isso foi caro para mim, foi caro para você, foi caro para a maioria do povo brasileiro que disse não ao fascismo. Não ao fascismo. Às vezes a gente fica um pouco confuso, porque trata-se de um governo Lula, sem dúvida nenhuma, mas de frente amplíssima, que é muito diferente daqueles governos de 2003 a 2010, né? A gente cada vez mais vai percebendo isso, vai percebendo o desafio, vai percebendo que é uma nova realidade nesse sentido, que o governo tem que negociar com muitos setores da sociedade. Agora, eu sempre fico aqui muito atento às coisas que o Folena vai dizendo. Eu queria até retomar, por exemplo, a questão de um condenado pelo 8 de janeiro que morreu na Papuda. Você ficou a par disso, né? Esqueci o nome dele, Clériston, acho que é uma coisa assim. Uhum. Ele morreu ali no banho de sol, não foi assim como a situação dos presídios brasileiros, que é uma temeridade, enfim, é uma questão que viola direitos humanos. O Brasil é terrível nesse sentido, mas me parece que a Papuda não tem essa coisa de maus tratos, até onde eu possa saber. De qualquer maneira, a extrema-direita ficou culpabilizando, inclusive, o Alexandre de Moraes, que nem foi o juiz que negou o habeas corpus para esse condenado ali, que na verdade estava numa prisão provisória, estava aguardando, acho que a condenação também. Sobre isso, o Barroso chegou não a se desculpar, mas ele fez uma retratação ali no plenário do STF com relação à vida desse condenado, enfim, que está sendo julgado ali pelo 8 de janeiro, e o Alexandre de Moraes, ato contínuo, também autorizou 3 habeas corpus de uma vez para outros 3 que estavam presos ali na Papuda. Sobre isso, Folena, o que você pode dizer? Quero dizer o seguinte: toda morte nós lamentamos e nos solidarizamos à família, não importa de quem seja. Não importa de quem seja. Nós vamos sempre respeitar a vida. Essa é a nossa luta. Por isso nós somos contra o genocídio de Gaza. Então, quero dizer o seguinte, Conde, olha, morreu, nos solidarizamos à família, mas isso não é um problema da decisão judicial. Isso é um problema de saúde de uma pessoa que estava lá no cárcere. Cabe ao sistema judiciário, penitenciário, verificar o estado de saúde das pessoas. Mas quero dizer também, Conde, o seguinte: essas pessoas praticaram atos gravíssimos contra a democracia brasileira. Muito mais grave de pessoas negras, pobres, que são acusadas e estão nos cárceres brasileiros por roubo de manteiga, de litros de leite para sobreviver. E que morrem nos cárceres, como você falou. Então, eu respeito
o luto das famílias, das pessoas. Mas a extrema-direita está fazendo o papel político dela, porque nós estamos permitindo que isso aconteça. Eu gostaria de ter ouvido o ministro Barroso também se solidarizar exatamente com as mulheres, negros e pobres que estão nos cárceres brasileiros, que o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou estado inconstitucional de coisa, porque os cárceres brasileiros são incapacitados para receber as pessoas. Isso eu não vi também nenhuma solidariedade. Teria que ter tido solidariedade com o rapaz que morreu, com a família, mas também com todos esses. Então, Conde, nós não podemos nos intimidar ao fascismo. O fascismo vai usar isso, vai usar sua moral falsa. Eles fazem isso o tempo inteiro. Vão para igrejas, eu tenho visto aquele um pastor aí que eu não vejo fazer nada, mas fala o tempo inteiro falando mal de juiz, falando mal de presidente da República, falando mal de todo mundo, esse homem. O dono da moral. É isso que eles fazem, isso é o fascismo deles. Nós não podemos consentir com isso, porque nós não podemos permitir que o Estado, a quebra da democracia, volte ao Brasil como tentou fazer o governo anterior e os seus seguidores. Isso está comprovado. Então, Conde, para concluir, eu diria o seguinte. Eu entendo, eu sou o maior defensor da política, você ouviu eu falar isso aqui agora. Muito mais do que eu entendo a questão jurídica, mas entendo que a política sobressai a qualquer decisão jurídica. A política vem primeiro. Eu entendo a posição do presidente Lula, eu sei das dificuldades para governar, que ele tem para governar o país diante das condições que foram impostas. Parlamento que não é com ele, judiciário que não está com ele, uma sociedade ainda dividida. Porém, Conde, tem que dar uma sacolejada no governo. Tem que sacolejar esse governo, Conde. Tem que exigir mais dos ministros, não é do presidente Lula, não. Nós só estamos exigindo do presidente Lula. O presidente Lula é um super-herói, ele é um homem, ele é um ancião, um homem que se dedicou ao país, entregou a vida dele para nos recuperar a democracia desse país e o bem-estar dos brasileiros. Agora temos que cobrar dos ministros. Muitos ministros, não é só o ministro Flávio Dino tem feito muito também, e está isolado, não vejo apoio para o ministro Flávio Dino. Temos que cobrar do ministro da Educação, do ministro dos Direitos Humanos, do ministro da Mulher, da ministra da Igualdade Racial, de todos os ministros, do ministro Fernando Haddad. Esses ministros têm que ir para a rua, têm que sacolejar o país, o ministro Paulo Pimenta, da Comunicação. Não podemos ficar com um governo burocrático. O nosso governo é um governo democrático, popular e progressista. Ou seja, o campo democrático está presente como um todo. Mas, principalmente, quem vai sustentar o presidente Lula e o governo dele, Conde, vai ser o campo popular, o campo democrático, vai ser os movimentos sociais, vai ser o MST, os camponeses, as mulheres. Então, essas pessoas estão paralisadas. É isso que eu tenho visto. Eu tenho conversado com companheiros que me dizem isso. Ficam assim, o que vamos fazer? A gente não vê o governo, as lideranças do governo se mexer, o movimento social está com o braço cruzado. Os sindicatos. Então, Conde, é a hora. Nós só vamos enfrentar o fascismo nas ruas. Nas ruas. Fascismo é fascismo. E é isso que nós estamos falando, é isso que nós estamos vivenciando no país. Se ficar no jogo institucional, para terminar, Conde, se ficar só nesse joguinho institucional, da política do Congresso, do Supremo, das instituições e do governo, nós, infelizmente, não vamos ganhar. Veja só, ontem saiu uma informação do IBGE que o desemprego caiu para 7,7%. Mas a população brasileira, que era 12%, não está sabendo, não está sentindo isso. Está faltando governo, Conde, está faltando agitação. Agitação no bom sentido, agitação das massas, convocação do povo. Esse povo, eu falei para você ainda agora para concluir, eu deixei de dar aula em 2017, 2018, para sacrificar parte da minha vida contra essa luta política. Dedico ao meu trabalho e parte eu dediquei. Com outros grupos também. Defendendo a soberania do Brasil. Você sabe que eu participo lá do SOS Brasil Soberano, defendendo a soberania do país. Então, Conde, não dá para aceitar. Eu me sinto assim, autorizado de falar isso, como cidadão brasileiro que defende o presidente Lula. Ele sim está lutando pelo país, está dando muito dele. Mas tem que sacolejar esse governo e ser um governo efetivamente popular e democrático e progressista. Tá aí, depoimento histórico do Jorge Folena, querido Jorge. Obrigado, viu, por esse desabafo tão importante aqui. Desabafo mesmo. É um desabafo, mas é um recado fantástico, político, autêntico, espontâneo aqui.